Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar aqui continuidade à nossa revisão de análise vetorial, onde deixei aqui para falar com vocês alguns exemplos aplicados no que nós vimos na aula, né? São exemplos simples, são exemplos no qual vocês já devem ter visto, mas acho interessante a gente rever algum desses exemplos, alguma dessas aplicações para que vocês tenham mais familiaridade e recordar melhor da aplicação desses conceitos que nós vimos na aula de revisão. Pois bem, o primeiro deles é o exemplo que eu trago aqui para vocês, para discutir com vocês, é calcular o gradiente da magnitude de um vetor posição que é dado por essa expressão, né? Onde nós vimos em termos de coordenadas cartesianas, a gente viu que o vetor posição de um ponto qualquer no nosso sistema de coordenadas é dado por um vetor r em termos de x, y e z, né? Onde x, y e z são as componentes em cada uma das direções da nossa base. Pois bem, se nós considerarmos então a magnitude deste vetor, que é escrito justamente dessa forma, a gente pode calcular o gradiente dessa função em termos das coordenadas x, y e z, né? Então, basta nós pegarmos o conceito do gradiente de uma função em termos de coordenadas cartesianas e aplicar justamente na função no qual nós queremos. Então, nós temos que o gradiente dessa nossa função r, que é justamente a magnitude do nosso vetor posição no espaço tridimensional, vai ser dada pela derivada parcial de r em relação a x na direção de chapéu, a derivada de r em relação a y na direção j chapéu, mais a derivada de r em relação a z na direção k chapéu. Aplicando essas derivadas, o que nós vamos encontrar? Vamos derivar em relação a x toda essa a quantidade r que nós temos definida. Depois vamos derivar novamente a mesma quantidade em termos de y e derivar novamente toda essa função em relação a z. Olhando para esse primeiro caso, temos o seguinte: derivando isso aqui em relação a x, a gente baixa esse expoente, né? Então fica o termo 1 meio, vezes a função elevada a 1 meio menos 1, que vai dar menos 1 meio, vezes a derivada da interna. Como eu estou derivando em relação a x, as outras duas variáveis a gente torna como sendo constante quando a gente está calculando a derivada parcial. Então, a derivada de z em relação a x é zero, a derivada de y ao quadrado em relação a x é zero, e a derivada de x2 em relação a x é 2x, que está aqui. De forma análoga ao que nós operamos aqui operamos na componente x, a gente vai também fazer de forma análoga na componente y e na componente z, que vai produzir um meio de 2y, que multiplica x2 mais y2 mais z ao quadrado elevado a menos 1 meio, na direção de chapéu, mais 1 meio de 2 vezes z, que multiplica x2 mais y2 mais z ao quadrado elevado a menos 1 meio, na direção de k. Consequentemente, podemos reorganizar esses termos e escrever que o gradiente de r vai ser x dividido por a raiz de x2 mais y2 mais z2, na direção de chapéu, mais y dividido por x2 mais y2 mais z2, na direção de z ao quadrado, né? A raiz disso tudo, mais z dividido pela raiz de x2 mais y2 mais z2, na direção de k chapéu. Podemos escrever dessa seguinte forma, o gradiente como sendo o nosso vetor posição no espaço tridimensional, dividido justamente pela sua norma. Então, nós temos aqui o vetor r dividido pela sua norma, que é a definição do versor, que é o vetor unitário na mesma direção do nosso vetor r em questão. Então, a gente tem que o gradiente da magnitude de um vetor qualquer no nosso espaço tridimensional vai ser o próprio versor dado nessa direção, tá certo? Bem, esse aqui é um primeiro exemplo, um exemplo bem simples, onde a gente envolve o conceito de gradiente, também coordenadas cartesianas. Um segundo exemplo que eu trago aqui para vocês relembrarem é o seguinte: nós vamos considerar aqui três funções vetoriais escritas dessa seguinte forma, né? Um vetor v de a, escrito como sendo x, i chapéu, mais y, j chapéu, mais z, k chapéu. Um vetor v de b escrito apenas como sendo na direção z chapéu, né? Um vetor unitário, mais v de c igual a z
Z chapéu, ou seja, um vetor apenas na direção de K chapéu. E pede para calcular o divergente de cada uma dessas funções. Aí é simples, né? Estamos tratando ainda em coordenadas cartesianas, os exemplos são todos em coordenadas cartesianas, justamente até mesmo para não entrarmos em contas um pouco mais extensas, em coordenadas cilíndricas ou esféricas, porque requer umas contas mais, uma álgebra um pouco mais, vamos dizer assim, complexa do ponto de vista do plano cartesiano. Então o intuito aqui é apenas de vocês relembrarem. Então não vou trazer algum exemplo muito grande aqui com vocês, para vocês. Então, escrevendo o nosso vetor V de A na forma geral, que pode ser escrito dessa forma, né? Com as componentes na direção x, y e z, ou seja, I chapéu, J chapéu, K chapéu, a gente pode identificar então cada componente nessa direção como sendo VA de x igual a x, o meu VA de y igual a y e o VA de z igual a z. Aplicando o conceito de divergente de uma função, isso vai ser a derivada da componente VA de x em relação a x, mais a derivada da componente VA de y em relação a y, mais a derivada da componente VA de z na direção de z, né? Em relação a z. Isso aqui vai ser igual à derivada de x em relação a x, que aqui vai ser a derivada total, a derivada de y em relação a y, a derivada de z em relação a z. Aplicando cada uma dessas derivadas, nós vamos ter que o divergente do vetor V de A vai ser 1 mais 1 mais 1. Então, a gente chega ao simples resultado que o divergente do nosso vetor de A vai ser igual a 3. De forma análoga, a gente pode aplicar o mesmo raciocínio para os outros dois vetores. E aí vamos ter que o divergente do vetor V de B vai ser a derivada parcial das componentes desse vetor V de B, que a gente escreve de forma análoga ao vetor de A, onde quando nós igualarmos as componentes do nosso vetor V de B pela definição, ele é escrito apenas em termos de V de B igual a K chapéu. Então, a componente VB de x vai ser igual a zero, e, consequentemente, essa derivada vai ser zero. A componente VB de y também vai ser igual a zero, então esse termo também se torna todo igual a zero. E a componente VB de z é igual a 1, porque o vetor V de B é um vetor unitário. Então a derivada de uma constante também é igual a zero. Então a gente sabe que o divergente desse meu vetor vai ser igual a zero, certo? Pois bem, e o último caso, a gente aplica também do mesmo modo que o divergente V de C vai ser as derivadas das suas componentes, VCx, VCy, VCz, em relação a x, a y, a z, igualando o nosso vetor V de C com o que nós definimos. Ele vai ter que as componentes VC de x e VC de y vão ser igual a zero, essas duas componentes. Então, consequentemente, essas duas derivadas vão ser iguais a zero. E a componente VC de z vai ser igual a z. Então, a gente deriva a última componente do nosso vetor em relação a z. Que isso aqui vai ser igual a 1. E, consequentemente, a gente vai ter que o divergente do nosso vetor VC vai ser igual a 1. Né? Então, a gente resolve esse segundo exemplo de uma forma bem simples, onde nós calculamos o divergente de cada um desses vetores. E o último exemplo que eu trago aqui para vocês é explorar um dos teoremas bem usados no curso de eletricidade, que é o teorema da divergência, ou teorema de Gauss, né? Onde pede que neste exemplo que a gente que a gente cheque o teorema da divergência usando a seguinte função vetorial. Eu tenho que o vetor v, minha função vetorial v, vai ser dado por y ao quadrado e chapéu, mais 2 vezes xy mais z ao quadrado na direção j chapéu, mais 2yz na direção de k chapéu. Né? Onde pede-se para fazer o estudo dessa função vetorial em relação a um cubo unitário dado justamente por essa figura. Né? Pede para que a gente calcule a função vetorial com a condição de contorno desse cubo unitário, onde as arestas desse cubo eles são de distância igual a 1
tá certo? E eu tenho aqui as 6 faces do cubo, onde a gente vai requerer aí o teorema da divergência, né? A gente vai calcular o fluxo de campo vetorial por essas áreas, né, de cada uma dessas faces e vamos também calcular a integral de volume em termos do divergente dessa nossa função vetorial. E vamos ver se essas duas grandezas são compatíveis, são equivalentes, são iguais. Então, essa é a ideia do exercício. Pois bem, vamos resolver. Primeiro caso, a gente tem aqui a nossa função vetorial. Podemos reescrever então dessa seguinte forma. Um Vx, um Vy e um Vz em termos de componente, onde aqui Vx vai ser escrito como y ao quadrado, o Vy como sendo 2xy mais z ao quadrado e Vz igual a 2 vezes yz, né? Com isso, a gente pode calcular o divergente dessa nossa função vetorial, que pode ser escrito da seguinte forma. O divergente do nosso vetor v vai ser a derivada parcial de y ao quadrado em relação a x, a derivada parcial de 2x mais z ao quadrado em relação a y, mais a derivada parcial de 2yz em relação a z, onde eu estou aqui calculando sobre cada uma das nossas componentes. Então, aqui nós temos que a derivada de y em relação a x vai ser igual a zero. Aqui, a derivada de 2xy mais z ao quadrado em relação a y vai ser igual a 2x apenas, porque a derivada de z em relação a y vai ser zero. E aqui a gente considera 2x como sendo um valor constante e deriva apenas y. Consequentemente, aqui sobrevive apenas o termo 2x. E aqui a gente deriva apenas z, considera 2y como sendo uma constante, então fica 2x mais 2y. Então, consequentemente, o divergente dessa nossa função vetorial vai ser igual a 2 vezes x mais y, de uma forma mais compacta, tá certo? Pois pronto, então calculando de posse do divergente dessa função vetorial, a gente agora pode calcular a integral de volume desse divergente. Então, a integral sobre o volume limitado pelo cubo de aresta igual a 1, né? Ele vai ser dado por uma integral tripla, porque dv vai ser igual a dx, dy e dz, onde dv vai ser meu elemento de volume infinitesimal. Então, eu tenho que dv vai ser igual a dx, dy e dz. E aqui vai estar as componentes limitadas ao tamanho igual a 1. Ou seja, as componentes x, y e z vai ser de 0 a 1, que é justamente a nossa condição de contorno, o nosso limite de integração. O divergente de v nós calculamos anteriormente, que é dado por isso aqui. Então, a gente pode escrever da seguinte forma. Isso aqui vai ser duas vezes a integral tripla de x mais y, dx, dy e dz, que é uma integral muito simples de ser resolvida, né? Então, a gente sabe que a nossa integral de volume do divergente de v vai ser igual a duas vezes a integral dupla agora, de x mais y, dx, dy, multiplicado pela integral apenas em z. A gente vê que esse resultado vai ser igual a z, que aplicando os limites de 1 menos 0, consequentemente isso aqui vai ser igual a 1, né? Então, fica apenas duas vezes a integral dupla de 0 a 1 de x mais y, dx, dy. Agora vamos resolver essa integral dupla, né? Aí nós vamos encontrar que a integral de volume do divergente vai ser igual a duas vezes a integral de 0 a 1 em relação a y, calculando a primeira derivada, a primeira integral em relação a x, que fica x ao quadrado sobre 2, aplicando os limites de integração, mais y, que multiplica x de 1 a 0. Consequentemente, isso aqui vai nos remeter que a nossa integral de volume do divergente vai ser duas vezes a integral de 0 a 1 de 1 sobre x mais y dy. Aplicando aqui a nossa integral, isso aqui vai ser 1 meio de y, né? Olhando para o primeiro termo, com os limites de 0 a 1, mais y2 sobre 2, também aplicando os limites de 0 a 1. Isso aqui vai ser duas vezes 1 meio, somado com 1 meio, que consequentemente nós vamos ter que a integral de volume do divergente da nossa função vetorial em relação ao volume do nosso cubo, isso vai ser igual a 2, vai ter um valor numérico igual a 2. Então, falta agora a gente aplicar o teorema da divergência e ver essa relação de equivalência, né?
onde a integral de volume do divergente do nosso campo vetorial, ou nossa função vetorial de volume, ela tem que ser igual à integral de superfície fechada da nossa função vetorial em relação à área. Então, aqui nós calculamos já o seu valor. Então, a nossa integral de volume nós já sabemos. Falta agora nós calcularmos a integral de superfície fechada. E neste caso, para nós calcularmos a integral de superfície fechada da nossa função vetorial em relação ao cubo, a gente vai ter que calcular a integral de superfície sobre cada uma das superfícies desse cubo. Então, calculando para cada uma dessas superfícies, nós vamos ter que na primeira superfície, nós vamos ter x igual a 1, que é o valor máximo que atinge, né? Basta nós vermos como é que é a nossa figura do cubo. Então, nós temos a primeira face, a face I, apontada na mesma direção de x. Então, nós vamos calcular primeiramente a integral da nossa função vetorial em relação a essa área primeira, né? Podemos observar que o valor máximo x é igual a 1. Então, consequentemente, nós temos x igual a 1, y vai variar de 0 a 1, z vai variar de 0 a 1, o versor n, que é o versor normal à superfície 1, ela vai estar na mesma direção do vetor i chapéu, e ds vai ser dado por dx, dy, dz, tá certo? Que é justamente a base vezes a altura nas direções que nós temos. Então, basta agora calcularmos a integral do vetor v em relação à superfície 1, que ela vai ser dada justamente a integral de toda a nossa função vetorial interna ao vetor n, que vai ser dado por i, dy, dz. Consequentemente, a nossa integral do vetor v em relação à área 1, ela vai ser igual à integral de 0 a 1 de y² vezes dy, dz. Basta nós aplicarmos aqui o produto interno canônico, a gente vê que esses dois termos vão igual a zero, e aqui nós temos apenas o produto interno de i chapéu com i chapéu, que vai ser igual a 1, e por isso que fica apenas y². Aplicando aqui as integrais, eu vou ter a integral de 0 a 1 dz, e a integral de 0 a 1 y² dy. Isso vai me dar y³ dividido por 3 de 0 a 1, e o resultado vai ser igual a 1/3. Ou seja, que a nossa integral de superfície aberta, neste caso nós estamos apenas fazendo em termos da primeira superfície de um dos lados do nosso cubo, da nossa função vetorial em relação ao elemento de área, isso vai ser igual a 1/3. Então, o que nós vamos fazer agora? Com a mesma linha de raciocínio, nós vamos estender isso e aplicar para todas as áreas dos outros lados do cubo. Então, para a segunda área, eu vou ter x igual a 0, que vai ser o lado oposto que nós calculamos inicialmente, né? Eu vou ter que, nesse segundo caso, x vai ser igual a 0, y vai ser no mesmo intervalo, de 0 a 1, z também permanece no mesmo intervalo, o nosso vetor normal à superfície, o versor normal à superfície agora vai ser menos i, porque vai ser a face oposta que nós calculamos inicialmente, e o meu infinitésimo de área vai ser igual a dy dz. Então, a gente calcula a nossa integral de superfície aberta do nosso vetor, aplicando aqui o nosso vetor v, que é escrito dessa forma, produto interno com o versor n, que é dado por menos i chapéu, e ds como sendo dy dz. Substituindo esses valores e calculando o produto interno, isso vai ser dado por menos a integral dupla de 0 a 1 de y² dy dz. Calculando essa integral, isso aqui vai ser igual a 1/3, né? A integral é a mesma da outra face, a menos de um sinal. Pois bem, agora a gente pode calcular agora da terceira face, onde nós temos y igual a 1. Agora os limites de x vai ser de 0 a 1, de z também de 0 a 1, e o meu vetor normal vai ser igual a j chapéu. E meu elemento de área é dx dz. Aplicando isso, eu vou ter que a integral de superfície aberta do meu vetor v em relação ao elemento de superfície ds vai ser o produto interno entre v e o vetor normal, que estão aqui definidos, com o meu elemento dx dz. Aplicando o produto interno, isso nos leva à integral dupla de 0 a 1 de 2x mais z² dx dz, que isso aqui vai nos dar
a integral de 0 a 1 de 2 vezes x ao quadrado dividido por 2 com os limites de integração de 1 a 0, mais z ao quadrado que multiplica x com os limites de 1 a 0 dz. Isso aqui vai nos levar à integral de 0 a 1 de 1 mais z ao quadrado dz, que aplicando aqui a nossa integração vai ser z com os limites de 1 a 0, mais z ao cubo dividido por 3, aplicando os limites de 1 a 0. E isso aqui, consequentemente, vai dar daqui 1 mais 1 terço, que é igual a 4 terços. Então, nós temos que a integral do nosso vetor v em relação à nossa superfície 3, ela vai ser igual a 4 terços. Agora vamos para a nossa superfície 4, né? Ou seja, a face oposta ao que nós calculamos anteriormente. Então, vai ser o mesmo vetor multiplicado agora com o produto interno com menos j dx dz. Isso aqui nos remete ao mesmo cálculo vetorial da função dupla de 0 a 1 de z ao quadrado dx dz. Isso aqui vai nos dar justamente o que? Igual a menos a integral de 0 a 1 de z ao quadrado dz, que vai ser igual a menos 1 terço, né? Calculando aí novamente, isso aqui vai ser igual a 1 terço. Então, nós temos que a integral na superfície 4 vai ser menos 1 terço. Agora, nós vamos calcular sobre a quinta superfície, né? Onde nós vamos ter o vetor normal apontado na mesma direção do vetor k, onde z é igual a 1, x e y estão limitados de 0 a 1, e meu elemento de área é dx dy. Aplicando aqui na nossa expressão, eu vou ter o produto interno da função vetorial com k-chapéu. Isso aqui nos leva à integral dupla de 0 a 1, 2y dx dy, calculando a integral em x, vai ser igual a 1. Isso nos dá apenas a integral de 0 a 1, 2y dy, que isso aqui vai ser 2 vezes y² sobre 2 com os limites de 0 a 1, que vai ser igual a 1. Então, aqui a integral em relação à nossa quinta superfície, isso aqui vai ser igual a 1. E por último, a nossa integral sobre a sexta superfície, que é oposta em termos de vetor de superfície em relação à quinta, vai ser z igual a 0, o x e y nos mesmos intervalos de integração, de 0 a 1. Agora o meu vetor normal, a superfície vai ser menos k-chapéu e ds vai ser dx dy. Aplicando a definição, vamos calcular o produto interno. Isso nos remete a menos a integral dupla de 2 vezes y z dx dy, que isso aqui vai ser igual a 0, tá certo? Consequentemente, a integral sobre a sexta superfície, ela vai ser igual a 0, porque z aqui vai ser igual a 0. Pois bem, pessoal, então, uma vez a gente já ter calculado todas as áreas de cada uma das faces desse nosso cubo, a gente pode, então, com isso, ter o resultado da nossa integral de superfície fechada do nosso vetor v em cada uma dessas áreas, né? Então, a integral de superfície fechada da nossa função vetorial v em relação à área ds, isso vai ser dado pela soma de cada uma das áreas que nós calculamos anteriormente, né? Onde vai ser dado justamente a soma devido à primeira área, que foi 1 terço, a da segunda área, que foi menos 1 terço, a da terceira área, que foi mais 4 terços, a da quarta área, menos 1 terço, a da quinta foi igual a 1, o resultado, e a sexta nós calculamos que deu igual a 0. Então, tudo isso resultou no valor de igual a 2 da integral de superfície fechada, e aí com isso a gente valida, a gente checa que realmente, de fato, se nós calcularmos a integral de superfície fechada de uma função vetorial em relação ao elemento de superfície, vai ser igual à integral de volume do divergente dessa função vetorial em termos de integral de volume, tá certo? Bem, então, pessoal, esses são os exemplos que eu gostaria de discutir com vocês. São exemplos simples, apenas para que a gente possa
relembrar algumas aplicações da teoria que foi aqui explanada e ficar aí como um background para que a gente comece a nossa disciplina de eletromagnetismo. Então, na próxima aula, a gente vai começar sobre o que vem ser corrente elétrica e resistência e damos continuidade ao nosso curso, tá bom? Então, até a próxima, pessoal.